Olá, eu sou o professor Marcos Marra e na videoaula de hoje nós vamos estudar substâncias orgânicas e algumas de suas propriedades físico-químicas. As substâncias orgânicas são tipos de substâncias formadas preponderantemente por átomos de carbono e alguns outros átomos e ocorrem em muitos dos compostos presentes no nosso cotidiano. Por exemplo, os combustíveis, a gasolina, o álcool, o gás natural, os açúcares, todos eles são formados por substâncias orgânicas. As substâncias químicas, que são denominadas orgânicas, elas podem ser subdivididas de acordo com sua função. A função química é um conjunto de características que podem definir um grupo de substâncias. Por exemplo, a gasolina é denominada hidrocarboneto. O etanol pertence ao grupo dos álcoois, a propanona ao grupo das cetonas, o metanol dos aldeídos, o ácido etanóico dos ácidos carboxílicos. O primeiro e mais importante grupo das funções orgânicas é o grupo dos hidrocarbonetos. O grupo dos hidrocarbonetos é aquele que possui substâncias compostas única e exclusivamente por átomos de carbono e por átomos de hidrogênio, como, por exemplo, o metano, de fórmula CH4, o pentano, de fórmula C5H12 e o octano, de fórmula C8H18. Para entender melhor a composição dos hidrocarbonetos, vamos usar as ilustrações que vão aparecer agora. Do lado esquerdo superior, você encontra a estrutura do metano, conhecido como gás natural, um combustível que é comercializado nos postos com o nome de GNV, o gás natural veicular. Do lado direito superior, você vai encontrar o pentano, um solvente orgânico utilizado em extrações e na fabricação de pesticidas. E na parte inferior, o octano, um dos principais constituintes da gasolina comercial. Você pode notar nas ilustrações que nós percebemos nas estruturas exclusivamente a existência de átomos de carbono, que são representados na cor preta, e de átomos de hidrogênio, que são representados na cor cinza, dando característica à função dos hidrocarbonetos. A próxima estrutura é a estrutura dos álcoois. A função orgânica dos álcoois é definida por um ou mais grupos denominados hidroxila, sempre ligados a um carbono saturado. Um carbono saturado é aquele que possui somente ligações simples entre carbonos vizinhos. Como exemplo, você tem o etanol e o propanol, dois álcoois. Para entendimento da função álcool, nós vamos usar essa ilustração na qual, do lado esquerdo, há o etanol, conhecido popularmente como álcool etílico, que é comercializado como combustível para automóveis e como produto de limpeza. E do lado direito, o propanol, um solvente empregado na indústria farmacêutica. Nessas duas substâncias, percebemos a existência de um grupo hidroxila, formado por um átomo de oxigênio, representado na cor vermelha, unido a um átomo de hidrogênio, representado na cor cinza, ligado a um carbono, representado na cor preta, que possui somente ligações simples com seus carbonos vizinhos. Esse carbono é chamado de carbono saturado. A próxima função orgânica é a função cetona. Uma cetona é um tipo de substância orgânica nas quais há um ou mais grupos denominados carbonila, ligados a um carbono secundário. Carbono secundário é um carbono ligado a outros dois átomos de carbono. Exemplos de cetona, a propanona e a butanona. Na ilustração, nós temos a representação da propanona, conhecida popularmente como acetona, que é comercializada como solvente e antigamente utilizada como removedor de esmalte de unhas. Do lado direito, você consegue visualizar a butanona, conhecida como metiletilcetona, um solvente empregado na indústria de tintas e vernizes, devido à sua rápida evaporação. Nessas duas substâncias,
podemos perceber a existência de um grupo carbonila, formado por um átomo de oxigênio ligado a um átomo de carbono secundário por uma dupla ligação. Verifique que o átomo de carbono que está ligado com a ligação dupla ao oxigênio está unido a 2 outros átomos de carbono, por isso ele é denominado carbono secundário. Na sequência, a função orgânica aldeído é caracterizada por um ou mais grupos denominados carbonila também, assim como a acetona, só que dessa vez ligados a carbonos primários, ou seja, aqueles carbonos que estão na ponta de uma cadeia. Exemplo de substâncias que compõem a função aldeído são o etanal e o propanal. No esquema você pode representar a estrutura à esquerda, que representa o etanal, conhecido como acetaldeído. É o primeiro produto formado na oxidação do etanol, antes da produção do ácido acético, um dos componentes do vinagre. E à direita você consegue verificar a estrutura do propanal, conhecido industrialmente como propanaldeído. O propanaldeído é uma substância empregada na fabricação de perfumes sintéticos. O que há em comum nessas duas substâncias é a presença do átomo de oxigênio, representado pela cor vermelha, ligado com uma dupla ligação a um átomo de carbono, representado pela cor preta. Notem que esse átomo de carbono é um átomo de carbono primário, ou seja, ligado somente a um outro átomo de carbono. Portanto, esse átomo deve ficar na ponta de uma cadeia. A última função orgânica que nós estudaremos hoje é a dos ácidos carboxílicos, que são funções orgânicas nas quais há a presença de um ou mais grupos denominados carboxila. Exemplos de substâncias pertencentes ao grupo dos ácidos carboxílicos são o ácido etanóico e o ácido propanóico. Nessa ilustração, você pode ver do lado esquerdo a estrutura do ácido etanóico, conhecido como ácido acético, que é o componente que dá o sabor azedo ao vinagre. E à direita, a estrutura do ácido propanóico, industrialmente chamado de ácido propiônico, uma substância empregada na indústria alimentícia para evitar o amarelecimento de pão de forma e de outros tipos de pães. Nessas duas estruturas, percebe-se que há em comum a existência de um grupo carboxila, formado por um átomo de oxigênio representado em vermelho, unido a um átomo de hidrogênio. Esse grupo, por sua vez, é ligado a um átomo de carbono, que também é ligado por uma dupla ligação a um átomo de oxigênio. Depois de termos verificado as diferenças e semelhanças entre essas 5 funções orgânicas, vamos agora estudar as propriedades físico-químicas particulares a essas 5 funções. Inicialmente, vamos falar do que significam essas propriedades físico-químicas, que são as características próprias de cada uma das substâncias, que são atribuídas não somente pela estrutura molecular, mas também pelos grupos funcionais. Essas propriedades físico-químicas são temperatura de fusão, de ebulição, volatilidade, polaridade, solubilidade em água, entre outras. Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar 3 delas: a polaridade, a solubilidade em água e a volatilidade. A primeira das propriedades físico-químicas a serem estudadas é a volatilidade. Define-se volatilidade como a tendência relacionada à facilidade com a qual uma substância passa do estado líquido ao estado de vapor ou estado gasoso, sendo essa uma grandeza relativa e dependente da pressão de vapor desse líquido. Para recapitular, a pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando esse está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que lhe deu origem. Ou seja, a quantidade de líquido que evapora é a mesma que condensa. Para a explicação do fenômeno da pressão de vapor, vamos dar uma olhadinha na ilustração. Imagine um frasco fechado no qual haja inicialmente uma certa quantidade de um determinado líquido puro, como por exemplo a água.
dotado de um manômetro para controle da pressão interna. Manômetro é aquele reloginho que aparece sobre o frasco. Após certo tempo, algumas moléculas de água começarão a evaporar dentro do frasco, fazendo com que a pressão interna aumente. Você pode notar a pressão interna aumentando pela movimentação da setinha que indica a pressão no manômetro. Enquanto isso, outras moléculas que vaporizaram sofrem condensação. Quando o número de moléculas que evaporam e condensam é igual, ou seja, há um equilíbrio dinâmico entre esses dois fenômenos, a pressão interna do recipiente é denominada pressão de vapor. Quanto maior for a pressão de vapor, maior será a facilidade de um determinado líquido evaporar, ou seja, maior será a volatilidade desse líquido. Para verificação da volatilidade em diferentes substâncias, nós vamos utilizar como exemplo um experimento no qual nós vamos medir a volatilidade no decorrer do tempo para a água, para o álcool, nesse caso o álcool etílico ou etanol, para a propanona, a acetona e para a gasolina comercial. Lembrando que a gasolina comercial não contém somente gasolina, não contém somente o octano, mas também álcool etílico misturado, etanol misturado. O fenômeno de evaporação dessas substâncias é um fenômeno relativamente lento. Por isso nós fizemos um vídeo acelerado para verificação desse fenômeno. Você pode notar que no decorrer do tempo, a propanona ou acetona é aquela substância cuja taxa de evaporação, cuja volatilidade é maior. A água é a que menos volatiliza, porque a pressão de vapor da água é a menor. Temos também o etanol com uma certa taxa de volatilidade e a gasolina, que também evapora muito. Se nós tivéssemos utilizado como amostra gasolina pura, ou seja, o octano puro, você perceberia que ele evaporaria muito mais rápido. O álcool presente na mistura da gasolina comercial faz com que a gasolina evapore mais vagarosamente. Para entender o comportamento da volatilidade dessas 4 diferentes substâncias, é necessário entender qual é o tipo de ligação entre as moléculas dessas substâncias. Anteriormente ao tipo de ligação entre as moléculas, nós devemos classificar que tipo de molécula que nós estamos tratando de acordo com a polaridade ou não polaridade. Nós podemos definir polaridade como sendo a capacidade de uma substância formar dipolos elétricos, dependendo da diferença de eletronegatividade entre os átomos e da geometria molecular dessa substância, sendo responsável pelas ligações entre as moléculas do tipo dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. As moléculas apolares são aquelas que possuem os dipolos elétricos induzidos, responsáveis por ligações intermoleculares denominadas forças de Van der Waals. Do contrário, as moléculas polares são aquelas que possuem dipolos elétricos permanentes. Nesse tipo de estrutura, podem ocorrer as chamadas ligações do tipo dipolo-dipolo ou ainda as ligações de hidrogênio. Para exemplificar o tipo de ligação intermolecular entre as moléculas apolares, nós vamos usar a ilustração na qual você pode verificar, no exemplo do metano, na estrutura esquerda, ou no octano, na estrutura direita, que essas duas substâncias são constituídas integralmente por átomos de carbono e hidrogênio. Ou seja, não existem dipolos elétricos permanentes, e sim dipolos elétricos induzidos. Por que isso acontece? Isso ocorre devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos de carbono e de hidrogênio ser muito baixa. Por isso, as forças de interação entre essas moléculas vizinhas, conhecidas como forças intermoleculares, é a menor possível. Nesse caso, essas forças são denominadas forças de Van der Waals. Para exemplificar as moléculas das substâncias polares, vamos utilizar como exemplo o ácido propanoico. A interação existente nesse caso é muito mais forte. Na estrutura das moléculas do ácido propanoico,
há uma ligação entre um átomo de oxigênio e de hidrogênio, cuja diferença de eletronegatividade é muito grande, sendo capaz de formar dipolos elétricos permanentes muito fortes. Isso ocorre quando átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio combinam-se com átomos de hidrogênio. Por esse motivo, as forças de interação entre moléculas vizinhas, conhecidas como forças intermoleculares, são denominadas ligações de hidrogênio. Ainda falando das estruturas das moléculas polares, podemos citar o exemplo da propanona, na qual há a ligação entre um átomo de oxigênio e de carbono, cuja diferença de eletronegatividade é relativamente grande, formando dipolos elétricos também permanentes. Por esse motivo, as forças de interação entre as moléculas vizinhas, conhecidas como forças intermoleculares, são chamadas de dipolo-dipolo. A partir do conhecimento de quando uma molécula é apolar ou polar, nós podemos entender o conceito de solubilidade. A solubilidade é a capacidade de uma substância dissolver-se em outra. No nosso caso, vamos estudar a solubilidade em água, ou seja, nós vamos estudar a capacidade de uma substância dissolver-se em água, formando um sistema homogêneo. Um sistema homogêneo é aquele que apresenta uma única fase. A capacidade de dissolução está relacionada com a polaridade da molécula dessa substância. Para entender como funciona a solubilidade de substâncias de diferentes polaridades em água, nós vamos fazer um experimento no qual vamos dissolver o etanol, a propanona e a gasolina em água que já está coletada nesse tubo de ensaio. Vamos adicionar o etanol à água e homogeneizar a amostra. Verifica-se que a mistura entre o etanol e a água é homogênea. Como sabemos que a água é uma substância polar, o álcool, por se dissolver nela, também é considerada uma substância polar. Para que nós estudemos a solubilidade de diferentes substâncias em água, nós vamos utilizar amostras de água colocadas no tubo de ensaio, etanol, propanona e gasolina. Ao adicionar o etanol na água, verificamos, após a homogeneização, que forma-se uma mistura homogênea. Ou seja, tanto a água como o etanol têm características iguais. Como a água é polarizada, o etanol também é polar. Fazendo o teste agora para a propanona, e após a homogeneização, verifica-se também a formação de uma única fase. Ou seja, como a água é notadamente polar, a propanona também será polar. No caso da gasolina, sua adição à água e após a homogeneização formam uma mistura na qual estão presentes duas fases. As características da água e da gasolina são diferentes. A água, portanto, sendo polar, a gasolina é apolar. Para entender melhor o que ocorre em nível molecular, na ilustração nós vemos moléculas de água e moléculas de etanol. O etanol, por ser uma molécula polar, dissolve-se na água, pois essa também é uma molécula polar. Sabendo-se então que a água é uma molécula polarizada, as moléculas polares podem formar ligações de hidrogênio com a molécula de água. Por esse motivo, possuem alta solubilidade em água, formando uma só fase. Já as moléculas apolares não podem formar ligações de hidrogênio com a molécula de água. Por esse motivo, possuem baixa solubilidade em água, formando mais de uma fase. Um outro modo de se comprovar se uma molécula é apolar ou polar
é de acordo com a inflexão sob a presença de um campo elétrico. Para fazermos esse experimento, temos aqui na bureta da direita uma amostra contendo uma substância polar, enquanto na bureta da esquerda, uma amostra contendo uma substância apolar. Vamos atritar uma caneta e submeter o fluxo da substância ao campo elétrico da caneta. Verifica-se que há inflexão, ou seja, pelo fato de haver polos nas moléculas de uma substância polarizada, essa substância sofre inflexão no campo elétrico criado na caneta. No caso de uma substância apolar, a mesma aplicação do campo elétrico não deverá influir de maneira a inflexionar o fluxo dessa substância. Verifica-se que nas substâncias apolares não existe a inflexão, pois não há atração entre as cargas. Uma aplicação prática dos conceitos de polaridade e solubilidade é o teste de identificação do teor de álcool na gasolina comercial. Esse teste utiliza-se como padrão as especificações da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Esses padrões indicam que na gasolina comum há no máximo 27% de etanol e na gasolina premium 25%. Para a realização desse teste, devemos nos lembrar que a gasolina é uma substância tóxica, por isso você deve fazer esse teste com luvas e num local sempre ventilado. Vou calçar as luvas e aí fazer a manipulação da gasolina e da água. O teste consiste no seguinte: colocar um volume conhecido de gasolina numa proveta, um volume conhecido de álcool na mesma proveta, homogeneizar e verificar qual é o volume da gasolina pura que restou. Vamos medir inicialmente 50 mililitros de gasolina. Transferi-lo para uma proveta. Medir agora 50 mililitros de água. E transferi-lo para a mesma proveta que já tinha a gasolina. Sabemos que a água é uma substância polar e que a gasolina é uma substância apolar. Após isso, vamos colocar a tampa na proveta e homogeneizar a mistura. Após alguns momentos, há a separação da fase aquosa da fase orgânica. Na água, agora foi retirado todo o álcool presente na gasolina. Você pode verificar que o volume da fase aquosa não mais é 50 ml, mas sim 60 ml. Totalizando que na minha amostra de 50 ml de gasolina, havia 10 ml de álcool. Se considerarmos o total da amostra de gasolina como sendo 50 ml, correspondente a 100%, o álcool, 10 ml, corresponderia a 20%. Ou seja, a gasolina está dentro dos padrões máximos de mistura com etanol. Para finalizar a nossa videoaula de hoje, uma curiosidade. Você já parou para se perguntar o que compensa mais, abastecer o carro com gasolina ou etanol?
Normalmente, um carro abastecido com etanol apresenta um rendimento de 70% em relação a um carro que foi abastecido com gasolina comum. Nós costumamos dizer, por exemplo, que se um carro de motor flex fosse abastecido com etanol, percorreria 7 km com 1 litro desse combustível, enquanto esse mesmo carro, se fosse abastecido com gasolina, percorreria 10 km com esse mesmo litro de combustível. Desse modo, seria economicamente favorável o abastecimento com etanol, caso seu preço fosse inferior a 70% do preço da gasolina. Matematicamente, você pode dizer que o abastecimento com etanol é favorável se o litro do etanol tiver um preço inferior a 70%, e o abastecimento com gasolina, caso esse litro de etanol tenha um valor superior a 70% do valor do litro da gasolina. Se, por exemplo, o posto X cobra os seguintes preços: 2,499 para o etanol e 3,249 para a gasolina, o abastecimento com gasolina é favorável, porque 2,499 é superior a 70% do valor da gasolina, 2,274. Nesse caso, deveríamos abastecer como gasolina. Vale salientar que esse fator de 70% é apenas uma média e que varia de acordo com o tipo de automóvel no qual se faz essa relação. Muito obrigado pela atenção à aula de hoje e até a próxima.